A paz do Senhor Jesus, mais uma tarde de reflexão, uma tarde de conversação com o Senhor nosso Deus, uma tarde de chegar na presença do Senhor e uma tarde de permitir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, nos capacite para compartilhar a sua palavra. Você que está aí do outro lado, você que vai entrar, compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, de modo a alcançarmos mais almas, mais pessoas, mais corações. Vou dar um tempo para você compartilhar, vou dar um tempo para você enviar para aquele seu amigo, seu primo, seu irmão, sua mãe, seu pai, aquela pessoa que você acha que o Senhor pode falar em seu coração e mudar a sua vida, a sua trajetória. Amém? Então, vou dar um tempinho para que você faça isso e eu também farei aqui, compartilhando. Amém? Amém? Vou compartilhar rapidamente aqui no celular e logo em seguida eu já estarei trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação nessa tarde. Então, vamos para a palavra de Deus. No livro de 2 Crônica, no capítulo de número 29, até do versículo 1 ao versículo 11, vai nos dizer assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abias, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas de alpendres, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário do Senhor, Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Jerusalém e Judá, e os entregou à perturbação, à assolação, e os trouxe estes eventos.
Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres, estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor de sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor, o vosso Deus, tem escolhido para estardes diante dele, os servirdes e serdes seus ministros, e para que queimes incenso. Amém? Nós nos deparamos aqui com um cenário, com um acontecimento interessante. Observamos aqui nos primeiros versículos a Ezequias começando o seu reinado. A Bíblia diz que quando morre seu pai, Acaz, Ezequias começa o seu reinado. É interessante destacarmos que esta é uma história tão pertinente, tão interessante, uma história tão emocionante e ao mesmo tempo contagiante. É um evento que nos traz muito o que aprender. É um evento que nos traz muito que aprender e ensinar. A Bíblia nos diz que Acaz, pai de Ezequias, ele não foi um rei exemplar. Ele não fez o que era justo ou o que era agradável diante dos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que Acaz, pai de Ezequias, ele não foi o rei conforme o Senhor desejava que ele fosse. E isso faz-nos pensar em muitas situações que têm acontecido atualmente nos dias de nossas vidas e na nossa convivência dia após dia. Porque essa história ela é tão interessante e contagiante ao mesmo tempo, porque nos primeiros versículos do capítulo 29, Ezequias começa a fazer tudo diferente, tudo contrário. A Bíblia diz que o pai de Ezequias, ele transgrediu o caminho. Ele levou o povo à perdição. Ele levou o povo à adoração a outros deuses. Ele buscou refúgio a outros deuses. Ele confiou suas forças a homens. Ele confiou sua adoração a imagens. Ele fundiu imagem. Ele fez tudo o que era errado diante do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias começa o seu reinado com 25 anos. Mas a Bíblia também nos diz que seu pai reinou 17 anos. Ou seja, quando seu pai toma o seu reinado, Ezequias tinha 8 anos. E tudo quanto Acaz, seu pai, fez, Ezequias ele contemplou 17 anos de uma administração totalmente errada, de uma administração totalmente errada diante dos olhos de Deus, uma administração que decepcionava o Senhor, uma administração que deixava a desejar. A Bíblia diz que Acaz, seu pai, faz aliança com os sírios. E essa aliança fez com que o povo, o seu reinado fosse ainda de mal a pior. E tudo isso Ezequias contemplou. Ezequias contemplou a aliança de seu pai que foi errado com o rei da Síria. Ezequias contemplou a construção de imagens para adoração a outros deuses que seu pai fez. Ezequias vivenciou as decisões ruins de seu pai. Ezequias viu seu pai a montar estratégia de construir altares em lugares estratégicos em Judá e em Jerusalém,
em Jerusalém para adorar a outros deuses. E a Bíblia diz que todas as coisas que seu pai Acaz fez foram erradas diante dos olhos do Senhor. E ele contemplou todas essas coisas. A Bíblia vai dizer que o último e um dos piores, ou das piores decisões de Acaz, foi quando Acaz entra no templo do Senhor, pega algumas porções da casa do Senhor, alguns utensílios, e aí ele fecha a casa do Senhor. E tudo isso Ezequias contemplou. A aliança errada com os inimigos, a traição dos inimigos ao reinado do seu pai, o medo que o seu pai tinha dos outros deuses, dos seus inimigos, a desconsideração do lugar santo para fazer outros lugares profanos. Ezequias contempla tudo isso. Só que o interessante é que quando a Bíblia começa a mencionar, quando a Bíblia começa a descrever do início do rei Ezequias, isso nos chama bastante atenção. A Bíblia diz que ele começa o seu reinado com 25 anos. E no versículo 3, a Bíblia vai dizer: e no primeiro ano de seu reinado, especificamente no primeiro mês do seu reinado, Ezequias decide abrir a porta da casa de adoração do Senhor. Observa que Ezequias viveu as piores decisões, ou presenciou as piores decisões de seu pai. Viu o seu povo sendo levado à ruína pelo seu pai. Viu seu pai buscando a outros deuses. Viu seu pai fazendo alianças erradas com homens, com seus inimigos. Viu seu pai confiando na força do homem. Viu seu pai tomando decisões que levavam o povo à perdição. Ezequias tinha tudo para seguir o caminho do seu pai. Ezequias tinha tudo para ser semelhante ao seu pai. Ezequias tinha tudo para continuar nos caminhos de seu pai. Mas quando a gente chega no capítulo 29, onde começa a sua história, precisamente no versículo 3, a Bíblia vai dizer que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês de seu reinado, ele decide abrir a porta da casa do Senhor. E o mais interessante, ele só não abre. A Bíblia também diz que ele repara. Ou seja, ele faz conserto. Às vezes nós, ou certas pessoas que nós conhecemos, estão presas porque vivenciaram momentos ruins. Porque presenciaram momentos ruins. Viveram em situações constrangedoras. Viveram em situações que comprometem o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, o seu jeito. Ezequias passou por tudo isso. Ezequias contemplou todos estes acontecimentos. Viu todas essas decisões erradas. Viu seu pai levando o povo à perdição. Viu o inimigo a vencer eles. Viu alianças a vencer eles. Ezequias passou por momentos difíceis. Por vezes você que está do outro lado esperava que o homem ou a mulher que esteve contigo no passado fosse a pessoa que te instruiria no caminho perfeito. Você talvez viveu numa situação que esperava com que homem ou a mulher, a pessoa que te construiu, ou que te deu o crescimento, que te ajudou no seu crescimento, na sua vivência, na sua convivência, fosse o exemplo seu para que você seguisse os caminhos corretos. Mas talvez não foi desse jeito. Ezequias, o
o homem que poderia instruir ele no melhor caminho que um homem pode seguir, que é na presença de Deus, foi a pessoa que ensinou a ele caminho errado. O homem que poderia ensinar os bons costumes, que poderia ajudar ele a formar o seu caráter, a confiar num Deus poderoso, foi o homem que levou a ele a confiança para homens, alianças com pessoas erradas. O homem que poderia ensinar Ezequias a se render ao arrependimento, a reconhecer que existe um Deus que pode todas as coisas, a reconhecer que existe um Senhor dos Senhores que está a favor daqueles que o buscam em verdade ou em espírito. Foi a pessoa que fazia tudo o contrário. Mas a questão para esta tarde é: quem você quer ser? Quem eu ou você quer ser? Que diferença eu ou você quer fazer? Ou que sementes você quer plantar? Ou quando você partir, de que jeito você quer ser lembrado? De que forma você quer ser lembrado? E quando a gente observa para o reinado do rei Ezequias, a gente observa que Ezequias estava dizendo: eu não posso ser quem meu pai foi. Eu não posso ser moldado pelo caráter do meu pai. Eu não posso ser moldado pelas atitudes de meu pai. Eu não posso ser transformado pelas atitudes, pelas decisões, pela forma de como meu pai reinou. Eu não quero ser lembrado pelas piores coisas. Eu quero ser lembrado pelo temor que eu tenho pelo Senhor nosso Deus. Eu quero ser lembrado porque tudo que eu farei, tudo que eu vencerei, será na presença do Senhor. Terei um Deus que me ajudará, terei um Deus que estará comigo, terei um Deus que me ajudará nas minhas decisões, terei um Deus que formará, transformará o meu caráter, terei um Deus que mudará a minha personalidade, terei um Deus que estará comigo nos momentos mais sombrios, terei um Deus que será o meu refúgio e a minha fortaleza no momento da angústia. Quando Ezequias diz: abriremos a porta e consertaremos a casa do Senhor, Ezequias estava nos passar a mensagem da seguinte forma: eu posso até ser rei, mas o meu reinado não prevalecerá se eu não tiver o Deus Todo-Poderoso. Eu posso ser até o rei, mas eu não vencerei as batalhas se eu não tiver na presença do Senhor. Eu posso ser até o rei, mas eu não tomarei as melhores decisões se eu não tiver o Senhor Todo-Poderoso. Eu posso até passar os momentos mais difíceis. O meu passado pode ser até o ruim, o pior de todos. Mas o meu presente não pode ser moldado pelo meu passado. Mas eu posso fazer a diferença porque tem um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ezequias abre a porta do templo. Porta esta que seu pai tinha fechado para buscar outros deuses. Porta essa que o seu pai tinha fechado para não fazer mais adoração ao Todo-Poderoso. Ele repara o erro do seu pai. A Bíblia vai dizer que em seguida ele convida os sacerdotes, convida os levitas, traz a memória desses homens dizendo que os nossos pais transgrediram lá no passado, mas nós não precisamos viver o que os nossos pais viveram. Nossos pais cometeram erro lá no passado, mas nós não precisamos viver nesse erro. Nós podemos fazer um concerto com o Senhor e prosseguir uma vida de alegria, uma vida com misericórdia, uma vida com compaixão, uma vida com a presença do Senhor. E ele fala para os levitas e os sacerdotes: veio ao meu coração fazer concerto com o Senhor. Talvez você vivenciou o que o rei Ezequias viveu. Numa casa talvez cheia de perturbações, numa casa onde decisões ruins foram tomadas,
numa casa em que confiaram mais nos homens do que no Deus Todo-Poderoso, numa casa onde a maior confiança era nos homens, numa casa onde houve muitas decepções, muita gente foi levada à ruína, muita gente foi levada à perdição. Talvez o seu caráter, a sua personalidade foi comprometida porque o seu passado não foi o dos melhores. Mas a boa notícia é que o seu passado hoje mais não pode te assombrar. O seu passado hoje mais não pode te assombrar. Porque o que você decidir quer ser hoje pode fazer a diferença na sua vida. O que você escolher ser hoje pode mudar toda a sua trajetória. E não existe melhor decisão do que escolher o Senhor, para que Ele esteja em todas as outras tuas decisões. Não existe melhor escolha do que buscar primeiro o Senhor, para que Ele faça parte no seu viver, no seu conviver, no seu dia a dia, no seu deitar, no seu levantar, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas batalhas, nas suas perseguições. E o rei Ezequias fez isso. A Bíblia vai nos dizer que os 11 primeiros versículos é a decisão. Nos mostra a maior decisão de rei Ezequias para o seu reinado. Ele se preocupa em voltar à comunhão com o Senhor. Ele se preocupa em trazer de volta todos aqueles que se perderam. Ele se preocupa em restaurar o altar do Senhor. E não viver mais naquela maldição, naquela perdição. Se você passou por tudo isso, presenciou essas piores coisas, mas hoje o Senhor, Ele te dá a oportunidade de o buscar. Ele te dá a oportunidade de entregar-se de todo o coração, de modo que você pode o achar e transformar a sua vida. E mudar a sua forma de viver. Hoje não existe mais barreira que possa dificultar um homem, uma mulher a se aproximar do Todo-Poderoso. Quando este homem ou esta mulher tiver com um coração rendido ao arrependimento e disposto a fazer concerto com o Senhor. Ezequias estava com o coração rendido ao arrependimento e disposto a fazer um concerto com o Senhor. E assim ele fez. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ezequias se entregou de todo o seu coração. E ele conseguiu achar o Senhor. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos de todo o coração, o próprio Deus vai permitir que seja achado. Ele não espera que você busque 10% do seu coração. Ele não espera que você se entregue apenas 50% do seu coração. Ele não espera que você entregue o seu coração apenas 90%. Ele espera que você entregue de todo o coração, ou seja, 100%. Então você o achará. Você o achará. Deus, Ele permite ser achado. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para você, para mim, para nós, que nós não precisamos ser o que a nossa família foi no passado. Você não precisa ser a que a sua família foi no passado. Você não precisa ser o que o seu pai foi no passado. Você não precisa ser aquilo que você viveu ou presenciou no passado. Mas hoje,
Você pode ser aquele que quer transbordar, aquele que quer brilhar, aquele que quer resplandecer Cristo em sua vida. Porque Jesus, Ele permite ser achado quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Porque as nossas expectativas com Cristo, eles vão além, ou elas estão além do que pensamos ou imaginamos. Os nossos efetuar, os nossos realizar, eles terão mais possibilidades, mais probabilidades de darem certo quando tivermos a Cristo do que se não tivermos a Ele. Então, nesta tarde, permita, abra o seu coração, faça concerto com o Senhor. E não permite mais que o seu passado te assombre, mas permite que a presença do Senhor entre em sua casa, entre em seu coração, transborda de alegria, de felicidade, e que a treva não esteja mais sobre a sua vida, mas que a luz resplandeça continuamente, e que as sementes que você jogar deem fruto, e fruto com abundância. Arrependa-se, volte para o Senhor, e Ele é capaz de apagar o seu passado e transformar um presente com harmonia, com paz. Um presente que transborda, um presente feliz, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa alegria. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que os teus dias sejam melhor, porque Ele é e Ele sempre será o Deus de nossas vidas, o Deus de nossa salvação, aquele que zela por nós, que se preocupa por nós, que se entregue por nós e que espere você de braços abertos. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima tarde e um ótimo domingo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por passarmos um tempo com o Senhor. Alcança aquele que precisa ser alcançado. Transforma aquele que precisa ser transformado. Muda aquele que precisa ser mudado. Assim como nós um dia chegamos na sua presença porque reconhecemos que somos falhos e continuamente reconhecemos que nada somos sem Ti. Faça o que fizeste em nossas vidas. E aquelas pessoas que estão perdidas, alcança o Espírito Santo. Eu peço e agradeço no nome do Senhor. Amém.